Quero agradecer então, em nome da ESMAD, à Câmara Municipal de Conde, na pessoa do Sr. Vereador Dr. Paulo Vasques. Quero agradecer também novamente a disponibilidade e a ajuda da Dra. Laura Garrido e toda a sua equipa aqui no Centro de Memória, este belíssimo espaço que nos acolhe mais uma vez agora nesta nova dinâmica de conversa sobre a importância do desenho nos dias que correm, não só para pensar, mas também para exprimir, para comunicar o design. Okay? E agradeço, claro, aos nossos convidados, os nossos ilustres convidados, o professor Paulo Bernardino Bastos, o professor Pedro Maia. Muito obrigada por nos disponibilizarem do vosso precioso tempo também para estarem aqui nesta mesa redonda. Agradeço também aos meus colegas, como é evidente, à professora Lourdes Gomes e ao professor Hugo Vaz, para estarem aqui e fazerem parte desta mesa redonda. E agradeço, claro, ao público por terem vindo, por estarem aqui também a fazer parte desta conversa, que acho que será frutífera para todos. E agradeço também, não sei se eu estou a ver, mas quero aproveitar também a agradecer ao trabalho de todos os alunos que todos os dias então se dedicam ao desenho e ao design, e também aos alunos finalistas de design e comunicação que também fizeram a comunicação desta mesa redonda e da exposição. Ok. Começo se calhar também por fazer uma pergunta assim geral, um bocadinho aos dois, neste âmbito, e para começar, para nos contextualizar, porque alguns dos alunos poderão não conhecer também os professores que aqui estão, mas gostaríamos, começo se calhar por ti, Paulo Bernardino Bastos. Gostaria que nos contasse assim brevemente um pouco sobre de que forma é que o desenho se enquadra na tua pesquisa, no teu trabalho, na tua investigação enquanto profissional e enquanto professor. Pois bem, antes de mais cumprimentar toda a gente, bom dia, agradecer em nome da Rita naturalmente o convite e portanto, antes de mais, não é, é sempre bom também as instituições acolherem naturalmente estas iniciativas, não só das outras instituições, neste caso do ensino e da relação social que isso também implica no todo, sobretudo para a camada que está agora a estudar e este desenvolvimento futuro, que no fundo são vocês que vão fazer estas continuidades e, portanto, é importante também estarem aqui e verem os vossos trabalhos também valorizados no centro que tem uma dimensão já social de construção do conhecimento que ajuda a afirmar também o vosso trabalho e, portanto, é tudo uma festa nesse sentido. No meu caso, em particular, a minha formação é enquanto escultor. Depois comecei a trabalhar também com as várias dimensões do desenho que tem sempre a ver com um processo de construção que na realidade nos acompanha ao longo da vida. É uma coisa que se faz desde que enraizamos. Há pouco falávamos dessa relação da criança aprende a comunicar de algum modo através da expressão plástica do risco, que depois vai crescendo, tomando dimensões, por vezes não as mais corretas do ponto da definição da educação que se traz, mas contudo eu não fui diferente e sempre fiz isso, sendo que depois a dada altura também com o desenvolvimento da vida profissional, uma pessoa começa a pensar nesta dimensão de pagar as contas, e daí acaba por ser professor. Não acho que não sou talhado para ser coisa nenhuma, as coisas vão acontecendo e, portanto, a relação dentro do ensino começou por ser efetivamente como design na Universidade de Aveiro, estava do Departamento de Comunicação e Arte, que é diferente, por exemplo, da Universidade de Porto, que tem faculdades, e nós temos departamentos. Isto conta um bocadinho a diferença em termos institucionais como as coisas funcionam. E isto porque um departamento geralmente é
é um local de um saber que é organizado em função de alguns temas. No nosso caso, o Departamento de Comunicação e Arte tem 13 e agora uma nova, recente, com 16 anos, que é a área de estudos da arte, onde eu estou integrado, mas tem o design, tem a música e tem as novas tecnologias. Portanto, esta junção dentro deste departamento traz aqui algumas relações que podem ser interessantes para perceber, enfim, esta minha movimentação no âmbito do desenho em específico e esta mudança, porque os cursos das novas tecnologias têm muito esta pressão da nova tecnologia, ainda há pouco falávamos também aqui sobre isso, sobre o que é o design. Eu dei-lhes design também, uma das disciplinas que eles têm de expressão e de composição, e naturalmente a tecnologia ocupa um grande centro, a música passa muito ao lado, infelizmente, ainda hoje. Depois no design, nós em Aveiro temos o design durante os anos todos, até o mestrado, sempre o design acompanha a licenciatura, os anos todos e o mestrado. E nas artes, que só temos pós-graduação, mestrado e doutoramento, pela ordem, segundo e terceiro ciclo, e também aí temos cadeiras de expressão gráfica e plástica, também como opcional. Portanto, o design é sempre muito presente como ferramenta de pensamento, como ferramenta de construção de identidades, como ferramenta, até muitas vezes só de abstração, como relação. Portanto, a minha abordagem ao desenho é uma coisa visceral. Natural. E já agora faço então a mesma pergunta ao professor Pedro Maia. A minha cábula, isto é por causa da gravação, não é por causa que eu tenho a voz um bocado baixa, se ouvem. Bom, eu estou ligado ao ensino do desenho há 35 anos. Quando acabei o mestrado nos Estados Unidos, vim para Portugal, fui para a tropa, e depois tive que procurar um emprego para pagar as contas, como já foi referido. E entrei no primeiro concurso a que concorri, que foi professor de desenho na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Portanto, porque apesar de dar aulas há 35 anos, em cursos de design, artes plásticas, vídeo, animação, arquitetura, design de comunicação, enquanto fui estudante, enquanto era miúdo, desenhava sempre, mas quando entrei para a Faculdade de Belas Artes, queria pintar, queria fazer escultura, e a disciplina de desenho, confesso, que nunca fui tão bom aluno como foi a Ana Rita Coelho, que foi a minha aluna, excelente aluna. Nunca desenhei bem como os meus melhores alunos e nunca me interessou muito pelo desenho, queria pintar, queria fazer coisas com as mãos, era mais uma pessoa de ação e matérica. E, portanto, a minha relação com o desenho foi porque caí num emprego na Faculdade de Arquitetura. Tive a sorte de aprender a ensinar desenho e pedagogia com o Alberto Carneiro. Há 10 anos, o professor Alberto Carneiro, que tem coisas publicadas sobre pedagogia do desenho, e por outro lado tive o Joaquim Vieira, no primeiro ano, que era uma pessoa completamente mais racional, mais pragmática, do Alberto Carneiro, uns bons professores de professor de desenho. Né? E o meu interesse na Faculdade de Arquitetura e Desenho foi que, enquanto que os meus colegas de projeto, construção, urbanística, tinham obra, e essa obra que acabava diretamente ou indiretamente influenciar os seus estudantes como referência, os estudantes de arquitetura da FAUP, a minha obra não tinha interesse nenhum. Havia assim um desapego e um desligar entre a minha atividade profissional como artista e como professor de desenho, que era parecia-me a mim uma relação bastante salutar. E foi aí que aprendi a trabalhar e a investigar, científica e pedagogicamente, o papel do desenho como ferramenta de pensar. Para fazer levantamento de uma situação qualquer, no caso a arquitetura, ou mesmo no design, se acontece, para conceber e simular projetos e para depois comunicar projetos também. Portanto, o meu interesse no desenho residiu sempre aqui. O desenho como uma ferramenta e também o ensino do próprio desenho. Curiosamente, eu estou há 35 anos ligado ao departamento de desenho,
Faço investigação em desenho e não desenho. Aliás, desenho, mas aquilo que me agrada mais em termos de desenho neste momento é acompanhar o trabalho dos meus estudantes e os desenhos que eu faço são os desenhos mais interessantes que eu faço, na minha opinião, modesta. São os desenhos que eu faço quando estou a reunir com alunos de doutoramento que estou a acompanhar, com estudantes de mestrado ou de licenciatura, em que estou a explicar uma ideia. Organigramas, esquemas conceptuais, estruturas de teses, dissertações. É este o desenho que me agrada mais. Este desenho que usamos para comunicar, fazer ping-pong com o nosso adversário e para promover ideias. Desenho bastante também quando tenho que escrever um artigo, ou dar uma conferência, ou preparar um projeto de investigação. Tenho que botar alguém na parede e começar a tomar notas e tenho que começar sempre por aqui. Desenho bastante também quando estou na minha casa no Jerez a conceber arquitetura paisagística, assim, fazer por casa. Começo a desenhar, eu trabalho com carpintaria, adoro madeiras, metais, gosto de construir e desenho sempre antes e interrompo sempre esses desenhos para passar à prática do desenho. A minha relação com o desenho é quase sempre como uma ferramenta que eu vejo que aqui terá muito importante. Obviamente, no início é preciso aprender a desenhar aquilo que vemos para conseguirmos desenhar aquilo que estamos a pensar e que não vemos. Portanto, ajuda sempre. Embora um bom desenhador não faça um bom designer, nem um bom arquiteto, necessariamente. Mas é uma ferramenta que ajuda. Pode ajudar. Curiosamente, por causa de pertencer ao departamento de desenho e para conseguir os meus colegas de departamento e a Faculdade de Belas Artes e a FCT a darem uma sabática de pós-doutoramento, inventei um projeto de desenho para ir para a Índia 6 meses, fazer uma pausa no meu trabalho de docência, que já era muitos anos depois do doutoramento, muitos cargos na faculdade, e o meu tema de doutoramento são máquinas de desenho. Porque o meu trabalho de estudo é, neste momento já nem é pintura, é fotografia, vídeo, som, trabalho nestas áreas, em termos artísticos. Mas, para isso, fiz uma dissertação teórica, para obrigar-me a estudar, porque eu não gostei de estudar, mas fez muito bem, cientificamente, em termos pedagógicos, fez imensamente bem, sei orientar, estou autónomo como investigador para escrever agora também, e peguei na última máquina de desenho até ao aparecimento da fotografia, foi com o câmara clara. Então propus à FCT e à Faculdade das Artes ir fazer um percurso de exploradores do século XVIII e XIX que andaram com câmaras escuras e claras na Índia, no Egito, em África, na América do Sul, com uma câmara clara, assim, eu não sabia desenhar praticamente, e muito mais que uma câmara clara. Mas ao fim de 15 dias apanhei o jeito. Portanto, neste momento, aquilo que me agradou mais na câmara clara é que é um instrumento que mediava a minha relação com a realidade. Para além da caligrafia, dos tics, das manias pessoais que o aluno tem, quando desenha, a câmara clara também tinha ali uma palavra a dizer. Portanto, a questão do ruído da câmara clara, o ruído da caligrafia da minha mão, foram fatores que me interessaram. E ganhei, curiosamente, um gosto enorme pelo desenho que tenho agora, para fazer desenhos com uma expressão gráfica que tem a ver com os tics da câmara clara. Não são meus, estão na câmara clara agora. Portanto, o processo meditativo, automático, fluido, que me interessa bastante bem. Finalmente, ao fim de tantos anos, e depois feito o doutoramento, finalmente o meu trabalho de investigação está muito mais ligado à paisagem, mas ao desenho, à fotografia, ao vídeo. Aquilo que eu faço em termos de investigação já tem uma ligação forte ao que eu faço como artista, em desenho. Portanto, não há distinção. Portanto, vou dar conferências sobre questões científicas de investigação que estão relacionadas com o meu trabalho de investigação, mas estou a falar simultaneamente com exemplos do meu próprio trabalho, como é que esses fenómenos se manifestam no trabalho. Portanto, não acho que já o alonguei demais, mas... Pronto, mas mais a dizer. E acho que tem a ver, se calhar, com a questão que é Também tem, e acho que pode ser interessante até utilizar esse exemplo. Eu tive a oportunidade de ler um artigo sobre a experiência que tiveste na Índia. Os bastidores Exatamente. E que é muito interessante perceber aquilo que estavas a explicar. Depois eu posso passar aos alunos do artigo, que acho que é muito importante também. PDF, posso enviar. Sim, que é muito importante também eles terem esse contacto maior proximidade com esse projeto que fizeste.
que fizeste e que eu acho que perdura, não é? Da forma como estás a falar sobre o que aprendeste com ele, que perdura. E portanto tem um bocadinho a ver também com a próxima questão, que também será para os dois, que tem a ver com qual é a importância quais são as etapas cruciais no processo de desenho. E eu estava a ver esta questão que tínhamos aqui preparada e estava a pensar que no artigo todo, inclusivamente, mostras toda a preparação, toda a preparação do processo para ires e o que levaste para poderes produzir. Portanto, acho que se encaixa perfeitamente para continuares o teu discurso. Bom, rapidamente, eu escrevi esse artigo, é será um capítulo do pós-doutoramento que nunca mais acabo, é um trabalho que não consigo pegar aquilo que eu não fiz análise aos trabalhos, aos desenhos, tem uma base de dados de 180 desenhos e os desenhos são todos escritos, tá? Tem texto e desenho sempre. E esse artigo surge de um texto da PSIACS, que é sobre desenhar e andar. E eu, quer dizer, ir para a Índia desenhar com a câmara clara não é simples, é uma ideia muito romântica. Lá. E os exploradores que foram lá ser tradicional, lá uma comitiva, levavam escravos ou malpais, os assalariados, para descarregar com tudo, montavam o estudal todo ao cinema. E depois começavam a desenhar. Não é? Eu ia com uma mochila à frente, com outra atrás, já tinha 50 e poucos anos, e não tinha, e os transportes na Índia são incríveis, são caóticos, mas são incríveis, quer dizer, e tinha que preparar meticulosamente tudo, por causa dos aviões, low cost que eu apanhava, low cost para nós, mas tuk-tuks, bicicletas, motas, táxis, sleeper buses, tinha que ter uma mochila, a partir do dia seguinte, e ter tudo organizado, com as fotografias desse artigo, montado, para pôr aquilo rapidamente embalado, para ficar pequeno, e sobretudo tinha que ficar leve. Tudo que eu tinha que ser o mais rápido possível. Porque eu veio coisas para 6 meses, bagagem para 6 meses, roupa, tudo isso, instrumentos e tudo isso, e para desenhar também. Não sei se escolhi a pergunta ou não. É que não era só chegar lá e desenhar, é preciso no dia anterior para Xandes, não é? Voltar no meio de um templo ou de uma floresta a desenhar e pronto, tinha aqui a preparação previamente. E é um aspecto que normalmente não é muito tratado quando falamos sobre o desenho. Falamos mais do ego, que eu faço assim, dos desenhos são assim, ou vamos só para as questões gráficas. Mas toda a preparação do desenho, a situação de viagem e de reconhecimento de um sítio, leva a obviamente. Podes repetir a pergunta? Eu já não Posso estar fiquei a viajar. Sim, tem a ver com quais são as etapas cruciais no processo de desenho. Era o que eu tinha em mente, mas peço para esclarecer. Pois, eu tenho alguma dificuldade em programar nesse sentido. Como eu disse no início, para mim é uma coisa que vai acontecendo e de algum modo é um bocado caótica. Eu não tenho uma relação de estruturar. As coisas vão acontecendo e começam sempre, aliás, por exemplo, quando eu uso muito o desenho também como ferramenta diária. Eu mesmo quando estou a trabalhar em projetos de investigação, que sejam, ou com os alunos, também tenho o hábito de, muitas vezes, estar a desenhar. Aliás, eu tenho os óculos na mão porque geralmente estou a fazer qualquer coisa e, portanto, não sei ocupar as mãos, portanto, ponho qualquer coisa. Geralmente é um meio riscador, qualquer que ele seja. Logo, portanto, as coisas, inclusive, do ponto de vista mais pragmático do desenho, eu, quando tenho uma folha, se pensarmos no convencional, a primeira coisa que eu faço é sujar a folha. Eu lembro-me especificamente no liceu, que também dei aulas naqueles mini-cursos, quando somos alunos nas Belas Artes também, enfim, na altura era possível. Eu tinha uma aluna que não desenhava porque achava que não sabia, primeiro, que é comum, as pessoas têm esta noção de que não sabem desenhar, sem saber verdadeiramente o que é desenhar, mas é um estereotipo que nos fica do âmbito da própria da ideia de representação, que até isso nos levaria a outros campos. Não obstante, a miúda não desenhava porque sujava tudo.
E então, isto andava na altura no 5º ano de escolaridade, agora é o 9º, chamado 9º, e eu, a proposta que fiz foi precisamente o contrário. Ela só podia entregar coisas que estivessem sujas. Se não estivessem sujas, eu não a avaliava. E ela ficou surpreendida e desenvolveu um trabalho maravilhoso, como é óbvio, porque percebeu que realmente não tem a ver com a geometria da folha, não tem a ver com estar limpo ou não, tem a ver com a vivência que se traz. Portanto, eu não tenho propriamente uma relação direta do fazer. Sei que gosto logo de começar a sujar, sei que quando viajo também gosto de desenhar, sei que a forma de estar perante qualquer problema, o desenho é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta. Aliás, como vemos aqui nesta exposição, temos aqui uma abordagem muito sistemática de uma relação direta com as disciplinas que lhes dão origem, naturalmente, mas em abono da verdade, e do meu ponto de vista, o desenho é um bocadinho mais que isso tudo. Não só porque tem esta relação de identidade, todas as pessoas, o Pedro tocou ao de leve nessa questão, que para mim é importante, que é a forma como as texturas, o arrastar, o construir fazem parte depois do indivíduo e como tal também trazem para a superfície, seja ela de que natureza for, porque também há muito esta ideia de tem que ser na folha, tem que ser A3, tem que ser A4, não tem que ser como tiver que ser, de acordo com aquilo que nós tivermos a desenvolver. E, por outro lado, é uma relação muito intrínseca, porque é uma coisa que vem, como já mencionado, de tenra idade, é uma coisa que nos acompanha a todos. E em todas as áreas, isto não é peculiar nas artes visuais, nas artes plásticas, nas artes de uma forma geral. Aliás, temos um caso típico na cultura portuguesa, que é o Abel Salazar, médico, que sempre utilizou e fez descobertas imensas através do desenho e dizia, inclusive, que qualquer médico que só de medicina soubesse, nem sequer bom médico era. A mesma coisa se aplica às artes, aplica ao desenho. O desenhador que só desenha também, provavelmente, não é e nunca será um bom desenhador. Há toda uma construção... Bom designer, sim. Estamos aqui a falar no desenho como elemento, mas isto aplica-se a todas as áreas. Ou seja, é muito importante no âmbito do desenho, que é o que nos traz, esta relação com a identidade de cada um e com o processo. Portanto, sim, por vezes, e de acordo com... Eu também já fui diretor de uma empresa gráfica, chama-se Imagem Virtual, e foi quando apareceu a tecnologia em Portugal, a NET, que na altura trabalhava a 200K, que era muito rápido. E que nós trabalhávamos, eu vivia em Lisboa nessa altura, que eu também gostei fora, e depois também de Londres, e depois vim para Portugal, depois vim para Lisboa, para o Porto, etc. Vivemos sempre a saltitar, mas na realidade, nessa empresa, que era na altura uma coisa, não é, muito para a frentex, não é? Eu, quando ia apresentar os projetos, como sendo diretor gráfico, levava desenhos, porque desenhava e pintava e arranjava, primeiro porque não havia o domínio da tecnologia, estava a começar Photoshop 1.0 e 2.0, vocês imaginarem, portanto nem sequer sabia bem trabalhar, embora tivesse pessoas que soubessem lá ao lado. Mas eu pensava na forma de construir a relação com o produto também através do desenho. Portanto, mesmo aí não deixava que a tecnologia se sobrepusesse à ideia. E depois era transformado na relação com uma coisa. Portanto, nunca tive nenhum parâmetro, fórmula, modo. Ou seja, é um modo sem modo, se nós quisermos. Portanto, foi uma construção que assim aconteceu. Obviamente que depois as nossas relações dentro das instituições com o ensino e com a ideia programática de ensinar a desenhar obriga a criar programa. Naturalmente, e também já foi aqui referido, que começa por uma necessidade pedagógica de reconhecer o exterior para poder representar
o interior. E, portanto, passa de um lado para o outro. O que é que nós temos de conhecimento da realidade e o que é que construímos e a expressão que depois advém. Mas não tem obrigatoriamente que ser uma lógica de princípio, no sentido de, para se desenhar, eu tenho que fazer de X maneiras. Até porque os materiais, geralmente convencionais de desenho, os grafites, os pós, os carvões, tudo isso, não têm que ser usados da maneira convencional que nos estruturaram para ser usados enquanto tal. Isto não é um discurso muito apelativo para o design, se calhar, mas no sentido da tradução, mas o mais importante é vocês explorarem a relação que têm com o material em si e a expressão daquilo que é inerente e usar o design como construção, quer seja efetivamente de projeto, quer seja de dimensão para além do projeto. Porque uma das coisas que, eu não sei como é que está agora nas Belas Artes, mas no tempo em que eu estudava, o desenho era uma coisa só. Não era o desenho para os designers, o desenho para os... Era o desenho. E, portanto, estávamos todos juntos à volta das mesmas questões. E acho que... E vê-se aqui alguns exemplos que exploram coisas diferentes e acho que isso é a riqueza da própria natureza, da programatividade, da ideia do desenho. Como não conheço. Acho que isso tem sentido de algo que acho que temos sempre dito nas aulas de design, pelo menos sublinho isso aos alunos, de não procurar uma questão de desenho bonitinho, mas está programático, que tem um objetivo, mas muito mais de investigação, que é errático e que os erros fazem parte dos ganhos. Efetivamente, do desenho sujo acho muito interessante e até impede-nos em termos de mente da folha em branco, até se calhar. Isso mesmo. Eu só queria dizer, falaste da máquina e do desenho, lembrou-me que eu estive recentemente na Alto e na Uniartes, que são sítios de referência para a investigação, no cruzamento das áreas do design, das artes, da transdisciplinaridade, que é uma das agora novas também formas que ninguém sabe o que é, nem eu, mas todos nós vamos usando aqui e acolá. Não obstante, eles tinham eu fiz um workshop com eles de design. Curiosamente, o workshop era inventar uma máquina para desenhar, não era desenhar, era inventar uma máquina para desenhar. Portanto, com qualquer elemento fazer qualquer coisa. E os resultados eram absolutamente espantosos, porque de acordo com a personalidade de cada um, aquilo que resultava depois, no fim da máquina, era um desenho. Mas era tirar a ideia de sermos nós a fazer o desenho, procurar mediar através, o Pedro falava há pouco, não é, da câmara clara. Espero que eles saibam o que é a câmara clara, te esqueceste de dizer. Ela trouxe até uma câmara clara. Porque hoje até há uma padrinho que é mais transportada. Neolúcido. Exatamente. Já construí, já tenho. Já tens. Okay. Mas de resto, a máquina realmente também pode ser o processo. Isto é mais moderna que há já. A neolúcida é essa? Esta é a neolúcida. Há outras já na Índia. Isto é uma coisa muito simples. Tem aqui um espelho atrás. Isto é um vidro transparente, mas espelhado, com algumas montras que são espelhadas, que vêm lá para dentro. E ao espreitar por este buraco aqui, este vidro transparente deixa-me ver aqui a preencher o desenho, porque eu estou a ver preencher o desenho. Mas o facto de ter aqui este vidro aqui reflete-me simultaneamente, que está mais escuro aqui dentro, reflete a imagem do espelho. Portanto, eu aqui, eu estou a ver-vos a vocês e a ver a minha mão em simultâneo. Portanto, é um processo de calque. É evidente que isto foi um fenómeno de sucesso, não havia fotografia na altura, temos que perceber, é difícil perceber o contexto, mas aquilo que eu cheguei à conclusão é que
e na discussão das máquinas de desenho e a eficácia delas para os tipógrafos, século XV, XVI, XVII, até o Vernier, que usou a câmara escura, o Canaletto, que usou bastante a câmara escura também, havia anúncios assim, num parque que havia anúncios que diziam: compra uma câmara clara e vais desenhar com os grandes mestres. Quer dizer, compra um violino e interno computador. Eu tive 15 dias no mês a aprender, porque eu gosto de máquinas, tenho algum jeito de mão, né? Portanto aprendi rapidamente a trabalhar com isto, com muita prática. Mas depois posso montar isto, aí, mas é um gato. Como é que eu ia te chamar? É uma máquina. É uma ferramenta, um gadget analógico. Um dispositivo que faz parte da história do processo de representação e que eles agora têm apps, BTV, TikTok, apps que põem o telemóvel em cima de um copinho que, não é, projeta, conseguem ver o que estão a folha de papel e desenham por cima. Alterei sim, há muitas Exato, maneiras de fazer. e aprende-se mimetizando. Sim, claro. A próxima questão também, no fundo, é para os dois, que já se falou aqui um bocadinho, o professor Maia também já abordou o design da investigação e o design como processo, além do design fazer parte do projeto, não é? Uma ferramenta de projeto, poderá o design ser metodologia de investigação nas áreas criativas? Desculpe, total. Desenho novo. Se o design poderá ser metodologia de investigação nas áreas criativas? Pois, eu tinha lá umas perguntas, a Rita, e não percebi bem essa pergunta. Se pode ser uma metodologia? Sim. Eu penso que já ficou mais ou menos respondido, mas diz respeito ao facto de ser um processo de trabalho nas várias áreas criativas. Eu desenho para conceber um artigo, porque quando vou para o artigo, acaba por ter muito mais eficácia e perceber logo que vou, por exemplo, não faço para a introdução e depois concluo, começo pelas várias coisas que quero dizer. Portanto, eu crio um esqueleto para o artigo, mas o esqueleto é criado com um organigrama, primeiramente na parede. E é evidente que eu acho que me agrada mais os organigramas e no doutoramento fiz inúmeros organigramas. E eu estudei máquinas de desenho do século XIV, desde o Giotto até à fotografia, um bocadinho depois. E era muita máquina, eram organigramas enormes. E nunca conseguia acabar o organigrama, tinha que passar a escrita depois. E depois, estava frustrado, apesar de gostar da aparência gráfica, estética dos organigramas, depois olhava para aquilo e eu próprio não percebia, já não percebia nada das minhas ideias de um organigrama. E os meus estudantes, o primo, mestrado, doutoramento, eu estou orientado, fazia um organigrama conceptual, um atlas referencial também de imagens, e aquilo que me esqueci durante o doutoramento, estava muito estressado, tive momentos em que consegui escrever, bloqueado, só percebi mais tarde que a importância do organigrama era para eu pensar, a desenhar. E só o facto de lidar com a matéria, não com a palavra escrita e com a formatação toda administrativa, burocrática que temos que implementar, só aquela forma de olhar para o meu trabalho e para os temas que estava a trabalhar, já estava a funcionar como uma ferramenta para a minha própria escrita. Portanto, a minha relação com... Eu usei como metodologia, pensamento, ferramenta de visualização, não sei se respondo à pergunta desta maneira. Pois, isto é mais um jargão académico que aparece sistematicamente no meio, que é a ideia da metodologia como processo. Nós temos cadeiras, inclusive, de estudos metodológicos, o que é as metodologias. E podemos ir pela própria análise da ideia de metodologia em si. O que é metodologia? Metodologia são sistemas que ajudam outras coisas a organizar-se de forma que possam vir a acontecer. Por exemplo, no âmbito de
quando se tem que fazer uma investigação, é muito importante e as pessoas preocupam-se muito com a ideia da metodologia e qual é a metodologia, e a metodologia hoje pode ser uma coisa prática de fazer, pode ser uma coisa da teoria, pode ser uma coisa de análise, pode ser uma coisa de construção de conhecimento através de entrevistas, enfim, metodologias existem muitas. O desenho, ele em si próprio é uma metodologia inerente a um processo criativo, como tal, não tem metodologia per si. Ela vai-se fazendo, ou seja, na minha opinião, aquilo que se constrói é a própria metodologia do indivíduo que vai trazer, de algum modo, a forma como constrói e reconstrói a própria noção de desenhar a metodologia em si. Ou seja, no fundo, a complexidade é tal que, perante a ideia de desenho como meio, ele é tão rico que a metodologia aqui quase que é um entrave ao seu próprio processo. E por isso é que muitas vezes temos alunos a bloquear. Depois, do ponto de vista da investigação, da pragmática do desenho, isso aí já é outra questão que afeta os académicos, porque são obrigados a publicar e a questionar e a arranjar até motivos para ir para a Índia, que é fantástico. para isso serve perfeitamente. É a melhor utilização do desenho que eu já vi. É vou arranjar e é fixe, ainda por cima. E espero que tenhas desfrutado, seguramente que sim. Mas de resto, o que eu acho é que o processo é tão importante como o fim. O método é só uma maneira de nós conseguirmos construir qualquer coisa que nos ajuda a chegar lá. Mas há esta noção inerente ao método, que é qualquer coisa que vai ser o produto final, que nos vai levar ao produto final. E muitas vezes é mais importante todo o processo e todo o caminho. É a ideia de nós, quando fazemos uma tese, uma dissertação, uma coisa qualquer, um documento que apoia um projeto, estarmos sempre a pensar que aquilo vai ter que ter um resultado. E esquecemos que o caminho faz parte do processo todo. E, portanto, para mim, de algum modo, o método é isso, é caminho. E o caminho faz-se fazendo. E sem dúvida esta relação que falaram dos organigramas, dos mapas mentais, mapas visuais, quem conheceu o termo do mapa mental também disse que, e foi assim uma grande revelação, que conseguimos aumentar exponencialmente a utilização do nosso cérebro, porque conseguimos criar relações que naturalmente antes não estávamos tão visíveis. E se calhar porque tudo tinha relação, a certa altura os tais organigramas eram tão ricos que se tornavam quase impossíveis porque não tinham fim. E decifrar. Exato. E já a bidimensionalidade já não chegava. Pois. E com coisas atrás também. Certo. E hoje em dia nós temos aplicações que eles conhecerão melhor do que nós, digitais, que conseguem essa estrutura até quase exponencialmente infinita. E isso também faz ponto para a nossa próxima questão que tínhamos pensado, que é de que forma então é que este desenho manual, cada vez mais com a profusão de ferramentas digitais que nós temos ao nosso dispor, ainda faz sentido e de que maneira que ele pode ser diferenciador relativamente a essas outras utilizações mais computacionais. Eu acho que é uma questão pertinente e que se coloca cá. Infelizmente, o Departamento de Design da Faculdade das Artes, com novas tecnologias, com a relação muito forte com a Faculdade de Engenharia e uma grande ambição que tem tecnológica também, reduziram o desenho de 2 anos para 1 ano e meio, além de 1 ano, 2 semestres, em que os alunos do primeiro semestre, no final do segundo semestre, não têm aptidões. Muitos deles que ainda não desenvolveram aptidões suficientes manuais para poder pensar em um desenho. Porque eu posso pensar com uma tablet e uma caneta digital, que é a mesma coisa. Não há diferença aqui. Agora, uma questão que é muito importante do desenho, só para dar um exemplo, eu não percebo muito de psicologia, nem de estímulos elétricos que nós temos aqui, vou tentar traduzir mais ou menos a ideia. Mas quando não nos lembramos de qualquer coisa, se encerramos os olhos,
fazemos assim ou mexemos, ou abanamos como temos na mão. Quando o fazemos a pensar num projeto e mexemos a mão, isto tem uma série de impulsos elétricos no cérebro também, que nos ajudam a chegar onde queremos chegar. Não é só se somos mestres em meditação, mas em meditação não podemos pensar em nada, não dá para projetos isso. Mas se começar a pensar só numa ideia que eu tenho, sem mexer, é difícil. Eu tenho que mexer, este gesto da mão é muito importante, não é? Eu tenho experiência tive um estudante de desenho na FAO, que é o Andarinho, que foi de anos já, Nuno Flores, que chumbou 1, 2, 3. E, portanto, eu a dar explicações em Braga, nos anos 90, a dar explicações em Braga, vai ser passada à disciplina que os pais contrataram, e não havia hipótese, até que à 4ª vez, calhou como professor, e contra todo o departamento de desenho, de desenho, que não havia passado, eu disse que ele ia passar e passou mesmo. É o caso de um arquiteto que eu nunca desenhei bem, mas agora é um excelente arquiteto com projetos sustentáveis, muito interessantes. E, normalmente o desenho é uma ferramenta e ajuda, não é? Mas temos outras formas de desenhar, isso é outra nossa. Tem a ver também com a memória física, não é? Também é uma questão física que tem muito a ver com a nossa relação com o corpo, com a nossa capacidade de pensar e com a mão ou com qualquer outro instrumento que utilizamos, que conseguimos mais facilmente. Faz para gesticular e. Mas isto o que é? Movimento, não é só para explicar a ideia, além de ser ticos e manias e obsessões que nós temos, é um produtor de. Quando não lembro qualquer coisa, isto ajuda. Não é? Quando tem aquelas brancas, e mal a pior, o vental tem uma branca. Portanto, esse estímulo de desenhar, acho que é importante a esse nível. Nem que não seja para perceber que chegou a altura está a desenho não deu para fazer qualquer. Bom, então, no mesmo sentido, em relação à pergunta, há 2 dimensões que são importantes. Uma é esta que estamos aqui agora a falar, e que o Heidegger chama de andability, a capacidade da mão de conhecer, esta relação que temos realmente do gesto, da ação, é muito importante, porque ele traz estas sinapses instantâneas na construção da relação que nós temos com tudo. Aliás, faz parte, se tivesse aqui um italiano, provavelmente era mais muito mais inteligente, desta, seguramente, porque gesticulava ainda mais, etc. Não, mas na realidade existe esta relação. O fazer como um processo de construção, que muitas vezes não é automático, mas o facto de estarmos a produzir com o risco, com a mancha, com todos estes estereotipos daquilo que é o desenho, por exemplo, fazem com que realmente nós processemos outro tipo de informações. Aliás, em Aveiro, contrariamente, o desenho, como eu já vos disse, acontece os anos todos. É sempre obrigatório. Sendo que no desenho, no primeiro ano, inclusive, até é proibido usar os computadores. Precisamente para obrigar à construção de uma nova realidade que já vem pré-formatada, porque a tecnologia tem essa coisa do docinho, é que parece que faz aquilo tudo. Não faz nada, como é óbvio. Também não faz nada ter os melhores materiais e aquela obsessão que eu tenho que ter, os lápis XPTO, o papel, também é outra ficção. Depois vai-se descobrindo essas coisas. Mas a tecnologia realmente traz aqui uma outra condição, do meu ponto de vista, que é aquilo que é a programatividade da própria tecnologia. Porque ela induz a fazer uma coisa que foi pensada geralmente por um engenheiro, que fez um programa que tabulou através da tal metodologia para chegar à ideia, do meu ponto de vista, absolutamente errada do que é. Eu posso-vos dar um exemplo para simplificar. Photoshop. Nós vamos no Photoshop e tem aqueles efeitos todos. Aqueles efeitos todos foram pensados a partir de uma dimensão analógica por um engenheiro que vai criar uma programatividade através de um algoritmo para fazer aquela coisa. E quando usamos, estamos todos a fazer a mesma coisa que se limita a um clique.
e que deixamos de utilizar como elemento de construção do próprio conhecimento e da reflexão sobre aquilo. Portanto, cria um automatismo que nós agora, inclusive com a inteligência artificial, ainda estamos numa fase de pirosar, para não dizer outra coisa, e que também outros pensadores chamam isto de bricolagem eletrónica, que é o pega daqui, leva para ali, copia e faz, e a tecnologia que deve ser integrada e como ferramenta, seja ela de que natureza for, através das tablets, através dos processos de desenho no espaço, que depois são transformados por códigos e são descritos em formas de expressão, que podem ser desenhos, que podem ser o que for, não interessa, realmente são ferramentas. E não deixamos de estar nesta dimensão da ferramenta para utilizar com algo que está para além da própria condição da ferramenta em si, porque senão, obviamente, a tecnologia passaria, não é, de algum modo, a fazer as coisas, e não é isso que acontece, nem é isso que se pretende. Aliás, aí eu acho que a própria dimensão da instituição de ensino, seja ela de que natureza for, na pré-primária, na primária, no terceiro, onde for, tem esta função de combater a noção de que a máquina, a tecnologia vai resolver problemas. Aliás, mesmo com esta dimensão analógica da câmara clara, da relação que tecemos com as lentes na fotografia, olhando para o Sérgio e lembrando dos projetos que ele apresentava, da construção de significados, são sempre mediações que não é definido na tecnologia ou no aparelho. É numa coisa que é provavelmente a dimensão humana, que é aquilo que traz a diferença. A máquina, o software, é ótimo, ajuda, obviamente, cria-nos outra dimensão, diz, no momento certo. Exatamente, a utilização daquilo que se quer para resolver aquela questão, mas não é, no meu entender, a solução de tudo. Não podemos desclassificar e dizer, também usar. Há os anti-tecnológicos, são os tecnocretinos, aqueles que nem sequer querem, nem fazem. Depois há os hiper, que são aquelas pessoas que usam e querem sempre usar e acham que vão resolver tudo, como nos é vendido pela própria construção capitalista da noção da tecnologia, aliás, só por isso que é aquilo que eu chamo o striptease da tecnologia, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e realmente isto depois tem uma repercussão na nossa maneira de ver. Dizia um professor também de lá da Vera das novas tecnologias, o Larissa foi um dos meus orientadores, que eu também tive para fazer obrigado os doutoramentos, que também queria fazer. Diz? Era o Vasco? Não era o Vasco Branco. Era o Alberto Larissa, um homem da sociologia, grande amigo do Álvaro Lapa. Uma pessoa da infância de Lapa, do Alentejo. Uma coisa curiosa. Bom, enfim, mas o que é que ele dizia? Perante esta relação que nós temos com a tecnologia, porque é que ela também nos afeta muito? Quer dizer, imagina que vais apanhar um avião e tens ali o avião 1.0 e ali o 3.0. E põe-te no avião 1.0. Tu não queres ir nesse. Queres ir no avião 3.0, já não queres ir no avião. A tecnologia realmente vende-nos esta noção de contínuo e de evolução. E, portanto, isto também é muito apetecível para, aliás, só por isso é que se explica que há tanta pirataria, e a empresa que mais pirataria produz, ou melhor, que mais piratear é a Microsoft, e produz o homem mais rico do mundo. Portanto, se calhar somos nós que estamos a pirateados, não estamos a piratear coisa nenhuma, mas a tecnologia, na realidade, tem esta promessa de resolver. E agora, com a tecnologia da inteligência, dita inteligência artificial, ainda isto está -se acentuar mais. Parece que os designs vão deixar de existir. Porque agora eu chego ali e digo, olha, eu preciso disto assim, resolve-me. Eu preciso de um modelo, e é tudo por prompts e por palavras, e os resultados que a gente vê não é negar a possibilidade daquilo, é estar atento e perceber que há outras dimensões. E se calhar o que nos estão a vender é um embuste daquilo que poderá ser a dimensão da tal construção humana. Isto não é contra a tecnologia, é simplesmente
pôr a tecnologia no seu lugar. Ela sempre existiu, a roda, trabalhar para nós, obviamente. Aliás, eu costumo brincar quando os alunos vêm com esta noção do desenho, eu digo, lápis é alta tecnologia. Um lápis, para fazer um lápis, se vocês imaginassem que viviam no meio do mato e tinham que fazer um lápis, não conseguiam fazer um lápis da forma que ele existe, que é preciso para condensar a quantidade de gente, de indústria, de conhecimento para fazer o simples. Portanto, há ali tecnologia, só que está associado a uma dimensão que nós sempre trouxemos. E isso funciona como ferramenta. Sempre foi uma ferramenta. A tecnologia não é mais do que uma ferramenta. E serve para nós enquanto tal. Portanto, a relação do desenho, que ainda por cima é uma coisa muito próxima, muito primária e inerente à construção de conhecimento, só devem refletir sobre essa relação e não pô-lo de lado, saber utilizar, mas não é ela, claro, de maneira nenhuma resolver coisas nenhuma. Posso só fazer uma chega aqui muito rápida. Eu falou que os engenheiros é que constroem os programas com outras áreas. Os algoritmos. Sim, mas hoje em dia, felizmente, acompanhados com conselharia artística também. Portanto, eu sei. Mas há uma história caricada, mas eu percebo aquilo que estava a fazer. Aquilo que foi filmado, acho que António Quadros, não António Quadros Ferreira, pintor, mas o António Quadros, poeta, que faleceu, foi também aprendi com ele nos anos 92, 3, deixou de falecer, fui assistente dele. Foi ele que me contou que quem é que inventou a esferográfica? Aquela bico que tem uma esferinha que roda e enche a tinta. Foi um bailarino coreógrafo. Não foi um engenheiro de instrumento, não há engenheiros de material design. Porque quando trabalhava com a pena, isto no início técnico, trabalhava com a pena, para desenhar, fazer os desenhos do movimento dos bailarinos no palco, podia para um lado, mas tinha para o outro, o bico da pena esparregava a tinta e não aconteceu. Foi um bailarino coreógrafo, desenhou a queda da bico. Outra questão que eu acho importante aqui referir em termos muito o Estado Integrado de Arquitetura da Universidade de Lusófona foi chumbado pela TVS há uns anos, depois convidaram o professor Pedro Ramalho, o arquiteto Pedro Ramalho, o Gigante, a mim, para formarmos um novo curso, um novo plano de estudos em alternativo àquela escravidão que é a FAUP, não é? Mas que é boa, a FAUP. E nós, no Estado Integrado, são 5 anos, só pegam no computador no terceiro ano. Não há CADs no primeiro e segundo ano. E tem desenho, 4 semestres de desenho, 4 semestres de geometria, 4 semestres de projeto, construção e urbanística, e não pegam no computador. Quer dizer, pegam numa optativa de segundo ano, o CAD para aprender para conforme para o terceiro ano. Mas os projetos são todos feitos à unha. Portanto, não pegam, tem este componente. E o que é certo, embora a qualidade média dos alunos que têm tão boas notas de ingresso superior seja inferior, por exemplo, à FAUP, às Belas Artes, neste momento já estão a crescer. Ao fim de 12 anos já temos alunos com muita qualidade e o curso já tem nome, felizmente. Mas o que significa é que depois no terceiro, no quarto e no quinto ano, ao contrário de outras faculdades, eu vejo, nós temos salas de segundo, terceiro e quarto, portanto, todos na mesma sala enorme, ou temos projetos, desenho, geometria e construção na mesma sala. Portanto, vamos vendo os outros anos e os outros professores de outras áreas sobre o mesmo desenho. Eu digo uma coisa, mas o professor projeto diz outra, e a construção diz outra, a urbanística diz outra. Mas a partir do mesmo desenho que eles produzem. Portanto, há esta transdisciplinaridade que eu acho que é muito importante aqui e foi a aposta forte do nosso curso. E aquilo que eu verifico no hora do terceiro, quarto, quinto ano, vejo as reuniões lá dos alunos com os seus projetos, estão todos com lá com nós a desenhar. E estou com o computador aberto, mas estou com maquetes, mas estou com lápis a trabalhar. Passou a ser uma ferramenta. Se vocês quiserem, se botarem na rua, olha, se sabe o caminho para chegar ali ao continente, vocês não sabem como é o computador está. Agora é GPS, não é? Mas pegam no papel. Mas se eu quiser fazer um esquema rápido, uma ideia que eu tenho visual, não há do computador, pega um papel, e fatal, mas assim. Acaba por ser mais imediato isto. E esta capacidade de usar o desenho numa determinada fase de trabalho, mesmo pondo o computador a meio ao lado, para continuar com o desenho, saltar o computador, eu acho que é mais uma ferramenta que temos.
Está a parecer, bem, a idade média aqui da sala será 20 e qualquer coisa anos. Aqui será 40, 50. Parece que há aqui um clash. Nós não estamos a dizer que não devem utilizar tecnologia. Claro que não. Nós estamos a dizer que a tecnologia faz parte do processo, ela existe, nós utilizamos e devemos saber a dimensão em que é utilizada e que deve ser utilizada, ok? Não há aqui, pelo menos da minha parte, uma negação mas de terem atenção que há outras formas de construção e que permitem, no fundo, podemos reduzir isto às redes sociais, se quisermos, numa linguagem mais próxima. Se nós só tivermos relações através das redes, provavelmente não temos relação nenhuma, não é? Teremos uma ilusão de relação. Mas se nós soubermos usar as coisas para se conjugarem e estar nos ambos ambientes, então aí se calhar temos uma ação mais complexa e mais rica, quiçá. Portanto, esta relação com a tecnologia enquanto ferramenta serve para, mas não é determinante e traz uma nova dimensão, sem sombra de dúvidas. O Pedro estava a dizer, vou dar este exemplo da direção e do desenho, que também é uma coisa mental, uma ferramenta. E no Porto até de uma maneira mais engraçada que isto se faz. Porque no Porto, imagina, alguém está no bolhão e diz assim, sabe onde é o Bonfim? E as pessoas têm, por sistemas assim, está a ver ali o campo e o Palácio de Cristal, não é para esse lado, é para o outro. Mas isto é uma maneira de desenhar espaço também, porque uma pessoa percebe o seu contrário para chegar à sua relação, que é muito curioso. E nós hoje realmente perdemos esta relação do mapa e do desenho, porque o GPS, que é ótimo, sem sombra de dúvidas, eu para vir aqui, obviamente que pus o GPS, para vir aqui, pum, e disse-me quanto tempo aqui ia demorar e como é que estava o trânsito, uma maravilha, mas isso não quer dizer que eu não continuo a fazer o desenho mental quando venho aqui pensar nisso como tal. Portanto, a ferramenta é importante, ajuda, não faz tudo. Portanto, só para sumariar, há bocado falavam na inteligência artificial, não há que ter receio da inteligência artificial, é preciso é ter cuidado com a estupidez natural. Muito bem, Rita. Obrigada pela história do Nuno Flores, ele foi meu colega no doutoramento, acho que era uma excelente pessoa para trazer cá, exatamente por essa relação do design e pela capacidade dos projetos excelentes que ele tem feito. Não é? Por isso acho que era importante também acolher quem desenha menos bem. Não sei se existe este termo de menos bem, ele provavelmente desenha, não é? Desenha com a identidade que tem e da forma como consegue o pensamento, não é? E consigo abraçar ao texto excelentes projetos. Ou que teve um sucesso ou um percurso difícil nesta área, ou pelo menos não tão convencional de fazer não sei, isso seria interessante falar sobre, que acho que porque na verdade ele é arquiteto e tem projetos muito interessantes, aliás ele esteve em Cabo Verde, eu tive a oportunidade de estar lá com ele, portanto que era interessante perceber também como é que alguém que tem essa relação menos estreita com o desenho é um excelente arquiteto, não é? E pensa se calhar de diferente forma para projetar, não é? Acho que isso é interessante. Voltando ao analógico e dentro das lógicas do processo criativo, e isto provavelmente é uma resposta muito direta, o desenho é um meio ou um fim? Pois, nessa pergunta, acaba, depende, quando trabalho com vídeo, não desenho muito. E eu fiz cinema de animação, quando era miúdo, frame a frame, com action man, plasticina, com cartas, mas aprendi, o meu pai que me ensinou, pedia muita banda desenhada. E tive necessidade, eu também fiz um projeto de pais com 98, 5 dias do Jumbotron, e tive que fazer um pipeline ou storyboard para organizar cada uma das noites. Portanto, aí sim, mas o meu trabalho é depois tem vídeo,
Não, é muito caótico e não tem qualidade técnica, não trabalho com iPhones e com câmaras más, não me interessa essa parte de fotografia, mas dessa parte da narrativa, do lado da lua, da fotografia. Mas depende um bocado. Eu no Gerês estou sempre a construir. Agora construir o Miradouro, pôr uma câmara clara a rodar, estar um pouco mais alto das montanhas ali, para desenhar, é para lançar o meu drone também, não é? A minha ave, Cristina Falcão, e uma máquina fotográfica, vou fazer também, aí o design assume já, eu desenho, vou desenhar o Miradouro, sobre uma fotografia que eu fotografar este fim de semana, e desenho para meter as nariz toda a nível da carpintaria, da serralharia, da estrutura que vou ter na pedra. Portanto, o desenho só para planear rapidamente uma ferramenta deste projeto, o desenho tem que entrar. E o desenho tem um bocado mais do que o design para ter na arquitetura, não é? Ou no design industrial, se calhar, design de objetos, mas depende dos projetos. A fazer um muro em pedra e cimento, que eu gosto muito de fazer também. Eu sou conhecido o homem dos muros lá. Eu sou o homem dos muros. Mas para isso, eu quero fazer o cimento e apanhar pedra e construir. Não preciso desenhar. Depende, eu acho que depende das atividades, não é? Na realidade, se é um meio ou se é um fim, ele é o desenho para todos, enfim, de algum modo, ele começa por ser um meio, até mesmo do ponto de vista daquilo que é o crescimento, ele passa a ser um meio para comunicar, para mediar a própria relação que temos com o exterior, porque nós somos uma coisa muito complexa em si própria, enquanto indivíduos. E somos todos diferentes e todos iguais, toda a gente sabe isso, faz parte da construção do conhecimento básico. O desenho tem essa dimensão também, enquanto meio, e depois torna-se também um fim. Naturalmente, porque pode ser mais ou menos consciente. Porque quando nós estamos, enfim, perante estes desenhos que aqui estão, as várias diferenças como estão, aliás, o próprio facto de eu perguntar à Rita, estão todos emoldurados, estão todos como trabalhos que se fossem finais. E há aqui muitas coisas que são processos, que se nota que foram desenvolvidos enquanto construção, nem sequer tinham o objetivo de ser apresentados como trabalhos finais. E nem sei bem se precisam disso. Resulta, entre aspas, muito entre aspas, enquanto a exposição, porque se calhar aqui temos uma abordagem, aqui outra e aqui outra, até pela natureza das molduras, portanto, é transformar o desenho num fim, a própria moldura tem essa dimensão, geralmente, o facto de ser posto em coisa, e pronto, enfim, também se compreende, não é? Também aparentemente dignifica, mas também, mais uma vez, aparentemente. Agora, efetivamente, ele é um fim quando nós nos dispomos a apresentá-lo como tal, e se virem os discursos de qualquer artista, seja de que área for, do vídeo ao desenho, da pintura à dança, o trabalho é um trabalho sempre em progresso, é uma construção que se vai fazendo e que se vai mostrando por várias necessidades, e há, enfim, a relação depois que se tem com o meio, há pessoas, não é, que nem sabem bem quando é que a obra está pronta. Não é? Pronto, apresenta-se agora, muitas vezes são necessidades de outra natureza, de pagar contas, mais uma vez, e as pessoas fazem exposições e vendem os trabalhos, mas depois, se formos ver o processo do artista, no caso, ele continua a fazer. Tem artistas que fazem sempre a mesma coisa, diria eu, e que são muito famosos. Autistas, ou artistas autistas, como queiras. Mas depois esta relação com o processo, enfim, de meio e de fim, ou em si, ou como processo, depende realmente da abordagem
estiver. Para mim é sempre um processo. Mesmo quando coisas chegam no Instituto de Mostra, ela, e quantas vezes, todos nós, não é, mostramos coisas que depois apenas aprendemos mais tarde. Que eu fiz, que eu existo. Isto faz parte também do As redes processo. sociais têm essa vantagem. Paga tudo. Aí desaparece. Mas as redes sociais têm uma característica muito semelhante à memória do peixe. É 3 segundos. Aquilo vê-se 3 segundos e desapareceu, já está a outra. Né? É puxa para assim. Uma das coisas, por exemplo, que é curiosa com o vídeo, com a disciplina do vídeo, que eu também trabalho, é como eu estava aqui há uns tempos a fazer umas filmagens com um telemóvel, claro, uma máquina fantástica, são capazes de fazer 4 capas, 8 capas, não sei o quê, de 60 frames, fazem tudo. Bom, enfim, mas estava a filmar na horizontal, que para mim tem a ver com esta construção da imagem. 2 olhos, relação cultural. E alguém, um aluno, professor, porquê é que não põe na vertical? Porquê é que não filma na vertical? E que nem me passava pela cabeça de filmar na vertical. Mas na realidade a vertical é a realidade de muita desta malta, porque é os TikToks e porque é a maneira como se constrói. Aliás, os monitores neste momento estão a ter todos a possibilidade, ou começar, de virar para ficar na vertical. Mas é para os psicólogos, já não conseguem. Mas isto também são mudanças de percepção do espaço da representação. Como é que de um horizontal se torna, para mim é muito mais prático, não é? Essa relação que eu tenho com a paisagem é também mais em princípio. Nós. Uma paisagem, eu não sei, esta pauta se calhar já não. E se for um corpo humano? É legal. Só se estiver deitado. Se estiver deitado já não. Se estiver morto. Pronto, enfim. É meio princípio o processo. Ok. Há bocado estivemos ali a falar um bocadinho sobre o ensino e como é que vemos o ensino desde cedo na área do desenho. Para vocês, como docentes, qual é o maior desafio do ensino, aprendizagem do desenho nas áreas criativas? Eu considero, mesmo na arquitetura, é uma área criativa também. Design, acho que a engenharia civil, biologia, a química, são áreas criativas. São todas áreas criativas. Uma vez de extinção, os Homo sapiens, aquela figura típica do cientista, meio é igual ao artista. Os Homo sapiens. Mas o contexto artístico, o papel do desenho no ensino. Para o primeiro ano é o beabá um pouco, quer dizer, os problemas que eu faço para a arquitetura e para design de comunicação, para artes plásticas, são idênticos. Tem pequenas variantes, mas os contextos são idênticos. Mas quando vou para o desenho 2, eu dou o desenho de táticas de desenho optativo do 4º ano dos alunos de artes plásticas, em que não há o iniciado, há bibliografia, há programa, tudo isso, mas eles é que trazem o iniciado, a proposta deles para a sala de aula. Portanto, e daí, a minha forma de ensinar é diferente. Já não é o aluno que se desloca ao meu iniciado, que no primeiro ano todos ali a aprender a desenhar, ou a fazer aquilo que eu lhes digo, são 5 desenhos, 20 minutos com este material. Aí não, sou eu, e isto é uma coisa que o Alberto Caneiro me ensinou, que eu gostei muito de contacto com ele, que me explicava: tu, Pedro, é que tens que te deslocar para a mesa de olho, não é? Tens que deslocar para ti. Portanto, nós é que temos que andar na sala do trabalho deles. E quando nos deslocamos para o trabalho deles, também nos deslocamos mentalmente e abrimos mentalmente para ouvir com distância e percepcionar aquilo que estão a fazer. Portanto, isto obriga a muito estudo, conhecimento, e é cansativo muitas vezes, mas fico feliz. Mas eu acho que é o que me vai manter jovem sempre, espero, portanto, eu sou jovem. Mas obrigar a ser mais elástico, mais flexível e a ter que me adaptar. E todos os anos, felizmente, houve muito esta iniciativa, porque se só tivesse a oportunidade de discutir em Lisboa, a ver os professores de Lisboa, de Porto, de várias faculdades, online, na pandemia, a falar sobre o ensino do design, primeira vez. Mas felizmente, na Faculdade de Belas Artes, no primeiro ano, são 6 turmas, são 6 professores com o mesmo programa.
E todos os anos reunimos, no primeiro semestre, no segundo semestre, 2 vezes, em cada semestre, para discutir os resultados anteriores. Adaptamos a mesma matéria, mas vamos adaptando. E temos o cuidado de nos ir adaptando também às novas gerações, às novas tecnologias. Portanto, não tem qualquer tipo de hipótese, mesmo orientado ao doutoramento em desenho, e mestrados, e o estudo de desenho que eu dou no mestrado em artes plásticas, não tenho hipótese de ficar fechado no meu feudo autista a ensinar o mesmo até ao final da minha vida. Tenho que me adaptar. Isto é muito bom em termos de ensino. Sei que houve estas iniciativas de partilharmos diferentes visões, porque senão não podemos nada, não podemos nada também. Mas, mesmo assim, depende dos projetos. A forma como o desenho entra depende das disciplinas, daquilo que está em jogo. À medida que se avançar a licenciatura para anos mais avançados, o objetivo do primeiro ano, por simplificar, a minha grande conquista, se sou bem seguro ou não, é poder dar-lhes, depois quando for embora, terem mais autonomia. Eu tenho que se ensinar a ter autonomia. Tenho que se ensinar a olhar para o seu desenho como se fosse de outra pessoa, como seja o seu próprio desenho. Distanciar esse processo, fui eu que fiz isto, que essa memória de ter feito não permite ganhar essa distância. E ganhar a distância que eu tenho sobre o trabalho deles, mas eles não têm sempre o seu próprio trabalho. Eu muitas vezes ponho-nos a desenhar, a acabar o desenho do colega. Ou ponho-nos a comentar, não o seu desenho, mas a comentar o trabalho do colega. Mas sou capaz de distanciar e serem muito mais objetivos. Portanto, há uma série de fenómenos que eu tenho que passar para os alunos e conteúdos programáticos de aprendizagem que depende muito do grau de trabalho e desenvolvimento do seu, ao nível académico, da sua profissão académica. Varia, mas depende também da história. Pois, a questão do que é mais importante nessa relação do ensinar ou de estar perante a construção do conhecimento de uma forma geral, que se aplica ao desenho, aplica-se aqui. Para mim, o mais importante é o respeito por aquilo que estão a fazer, naturalmente, e a questão da liberdade perante aquilo que fazem e terem consciência. Obviamente que depois, de acordo com o estado em que estão a evoluir, há exercícios que permitem operacionalizar de algum modo aquilo que é o objetivo do exercício. Estamos a fazer exercícios que estão no âmbito, por exemplo, da escala, ou da tradução do objeto, ou da relação com o corpo. Enfim, tudo isso depois tem formas de, mais ou menos, simular, em termos de método, uma construção para seguir objetivos. E isso deve ser entendido, no meu ponto de vista, como técnicas de fazer as coisas. Porque depois há uma dimensão que está para além disso tudo e que isso não se ensina, que é a capacidade de cada um transformar aquilo em sua propriedade intelectual, capacidade de reflexão e de desenvolvimento. Ora, eu dou, quando dou desenho, dou da mesma forma que dou o laboratório da expressão e criação artística, em que é tentar procurar com o aluno aquilo que é a sua forma de estar perante, porque mesmo no âmbito da representação, e nós vemos isso aqui, não é? Podem estar os mesmos objetos em frente e toda a gente está a ver de maneira diferente. Aliás, a nossa percepção de conhecimento é exatamente assim. Nós, dizia o Pedro, somos todos homo sapiens, eu tenho algumas dúvidas. Porque, na realidade, até mesmo do ponto de vista da ciência, nós temos patamares diferentes. Vivemos todos os mesmos tempos. Tempo cronológico, mas não estamos todos nos mesmos sítios. Mesmo estando no mesmo local, aparentemente. Portanto, temos muitas diferenças de estar. E mesmo em termos da evolução, chegou-se à conclusão que, hipoteticamente, com as novas descobertas, as dos carbono, da ciência, etc., que se calhar o Homo sapiens viveu com o Homo da pedra, que também vivia ao mesmo tempo, só que estava em sítios diferentes. Porque os meios são altamente estimulantes e têm uma repercussão mais do que parece. Não se defende que seja só por si o meio que faz o indivíduo, mas, em nome da verdade, o facto de nós vivemos aqui no sul da Europa e não no norte da Europa, temos um comportamento e uma forma de estar
que nos diferencia. E infelizmente somos diferentes, porque nós aqui mesmo somos diferentes. Mas, portanto, temos relações diferentes com o Estado. E o ensinar essa questão de respeito, a questão da procura e depois, efetivamente, é as técnicas que nos permitem, que hoje em dia nós vamos, o canal que eu mais vejo é o YouTube. E porquê é que eu vejo o YouTube? Porque estou sempre a ver coisas, tutoriais de fazer a mesma coisa e só formas de ver diferentes pessoas a pensar exatamente o mesmo, a fazerem a mesma coisa, mas no fundo é uma construção que eu também vou fazendo sobre a minha forma de fazer. Eu já não preciso, às vezes, no seio familiar, aquilo que cria discussões. Para que é que estás a ver isso? Sei lá. É uma maneira que eu estou ali, às vezes, até mesmo a esvaziar de outras coisas. Ou seja, há realmente esta dimensão de, nas diferentes abordagens, criar uma apreciação técnica sobre o fazer, e isso é importante, precisamente, nos exercícios que se tenta encontrar uma cadência para chegar a um fim, mas tudo isto depois é bastante relativo. Até porque, e voltando, por exemplo, uma das aulas do Lapa, que sobre o desenho ele dizia que as melhores pessoas para conseguirem explorar o desenho são aquelas que não sabem desenhar. Parece um paradoxo. E é. Porque, na realidade, a noção da representação como a ideia de eu sei desenhar, quer dizer, eu sei representar, é limitativa na medida em que se prende com um objetivo muito específico. E se as pessoas não souberem desenhar, vão explorar muitas outras coisas. E vão desenvolver outras formas de construir, aliás, relações para refletir sobre. Portanto, o desenho, mais uma vez, como uma ferramenta muito próxima do indivíduo, uma coisa de construção sistemática do fazer, que depois existem os desenhos técnicos que é preciso fazer, das explodidas, o desenho que explica a construção daquilo, é uma dimensão, e o outro, que a mim me dá mais me apraz, mais me diz, que é aquele que não tem razão nenhuma de existir. Continua a ser, e eu pelo menos sou um defensor da maravilha inútil, aquela coisa que não precisa não é preciso para coisa nenhuma. É a chegar tempo perdido, ainda um bocado falávamos nisso, que é utilizar o tempo para estar só ali e para refletir à volta daquilo. E o desenho, assim como qualquer expressão, e aqui não tem dimensão técnica, relaciona esta dimensão da maravilha inútil e como tal processo que é diferente de acordo com as áreas disciplinares do olhar para as coisas, não é? Porque eu compreendo que o pragmatismo do designer, no industrial, por exemplo, não é? Tenha que ter esta relação com a indústria e como é que vai fazer. Mas para chegar à ideia, se calhar o desenho pode funcionar como uma coisa para disputar outras relações através, não desta linha direta, mas da abertura do pensamento. Sabe? E ainda neste seguimento da relação com o ensino, do desenho e a experiência de ensino-aprendizagem, quais é que vocês sentem que são as maiores necessidades ou dificuldades? E vou ilustrar, antes de terminar a questão, com ou caricaturando, ilustrando com uma dificuldade que eu sinto da minha parte. Por um lado, a questão da crítica, das tais, de pôr os alunos também a criticar o seu trabalho dos outros, e por vezes também faço aqueles exercícios que eu acho que são libertadores, de pôr os alunos a trabalhar com a mão esquerda, desenho cego, sim, são técnicas desbloqueadoras, e sempre que isso de certa forma é sempre recebido de uma forma carinhosa, não vou dizer que não, e assumem esse risco e vão à frente, mas torcem sempre unidos. E eu tento aliciá-los sempre dizendo, olha, por exemplo, se desenhares com a mão esquerda, está provado, faço referência aos artigos científicos que dizem que se
Se desenharmos com a mão esquerda, estamos a prevenir o Alzheimer. Se fizermos atividades cotidianas, no nosso dia-a-dia, com a mão não dominante, vamos, sem dúvida, criar as tais sinapses que estamos a falar que são importantes para o nosso pensamento. Essa é a minha visão. Quais sentem que são as vossas? As dificuldades, as maiores dificuldades, as maiores necessidades no ensino do desenho hoje em dia, que sente no seu trabalho diário. Não é uma dificuldade, mas é uma obrigatoriedade que é eu estar sempre a dizer a coisa. Tem que estar sempre o mais atualizado possível. E quanto mais envolve, mais estudo e mais trabalho, e preparo as aulas, melhores resultados tenho. Isso é uma dificuldade, isso é uma obrigatoriedade. Eu, dificuldade, sinceramente, acho que não encontro nenhuma, a não ser nos sítios onde ensino, que era regulado na desporto e na popular arquitetura lusófona, é falta de espaço, falta de presença. Sim, também não pensei nisso. Turmas de 30, 34, às vezes, uma sala em que eu nem consigo mexer lá dentro sem sentar no lado. Também é nossa, também é nossa. Espaço e quantidade de estudantes. Tanto é que eu vou ser aqui, vou para almoçar, as salas das turmas, entre ali uma hora, já não ter, de atendimento aos alunos que têm mais dificuldades, porque não consigo, uma aula de 3 horas, dar acompanhamento. É o nosso problema também, infelizmente. Bom, este problema que Pedro referencia é quase como numa turma, nós temos turmas de 60 com 2 professores e quando fazemos o cálculo das 3 horas dá menos de 5 minutos para cada um. Como devem calcular, depois no processo da construção dos programas, e lá que eles têm que ter 20 horas mais 30 de trabalho não sei onde, não sei o quê, e infelizmente o ensino virou uma indústriazinha. E, portanto, está-se mais preocupado em termos de alunos sem condições. Isto não é uma crítica a nenhuma escola em particular, é ao sistema em geral. Porque eu tive, lá está, mais uma vez, por isso é que estou a referenciar esta experiência recente, de há um mês e pouco, estar na Uniartes, em que eles têm um espaço e 2 professores para estar com um aluno. E têm turmas, se tiverem 3, vão 3. Não é que nós temos de ter números mínimos e não sei o quê, e isto a pressão que faz, e depois esta situação. Mas isso, pronto, são consequências, infelizmente, que interferem efetivamente no processo, mas é uma consequência também da nossa dimensão. Aliás, nós em Aveiro temos muitos alunos do Brasil, e é muito engraçado porque eles, quando chegam, acham que com as condições que eles tinham, nós estamos no maravilha. Nós chegamos perante a Uniartes e dizemos, vocês é que estão na maravilha. Não sei perante quem é que eles chegam e dizem, mas o que é certo é que depois a gente dá os resultados também são assim tão diferentes, porque isto é mais complexo que isso. Não obstante, a relação de... Eu acho que não se ensina coisa nenhuma a quem não quer aprender. Portanto, a gente pode se desfazer em mil cuidados, tentar fazer tempo extra para acompanhar, mas na realidade é muito difícil e as limitações são a todo nível, porque ou se quer aprender, ou o professor pode ter 500 maneiras e não conseguir nada. Eu tenho um exemplo crasso de uma aluna, isto já na universidade, que ela tinha muitas dificuldades económicas e, como tal, eu tinha que trabalhar, e trabalhava à noite, saía de dia, andava sempre... E tinha dentro dela uma capacidade de expressão, de fazer, fazia os exercícios todos, lutava de uma maneira brutal. E depois os colegas ficavam muito invejosos, porque ela nem sequer ia às aulas, e depois não queriam olhar para os trabalhos dela, criavam ali coisas sociais para além da sala, que estava inerente, sobretudo porque era muito valorizado depois o resultado e não os meios. Ou seja, todo o processo é aquilo que depois se plasma no trabalho que vai sendo desenvolvido e como foram feitos. Muitas vezes a grande dificuldade é como é que se põe um aluno, um estudante. Há aqui uma diferença, eu estou a usar aluno e estudante, porque o aluno é alguém que nas licenciaturas ainda está ali naquela condição de querer aprender e à espera que o professor lhe ensine, e até há uma coisa quase de hierarquias.
a partir das graduações são estudantes, na medida em que já têm que ter essa noção de procura inerente, e já não sou eu que lhes vou ensinar se eles não quiserem. Portanto, por isso é que também há o sistema das faltas. As faltas é para obrigar, que eu sou muito contra as faltas. Já tive problemas na universidade por causa disso. Não marco faltas. Depois arranjei uma estratégia nas licenciaturas, é uma folhinha para assinar. Os alunos assinam, mas eu não marco faltas na mesma. Mas de resto, eu compreendo que vocês têm que criar uma noção do tempo de estar. É a mesma relação com o fazer da mão, é o tempo de estar nos sítios. E é uma disciplina que hoje é muito complexa, porque mesmo o resultado da tecnologia cada vez é menos tempo para as coisas que a gente tem. Pela rapidez com que elas acontecem e pela noção que nos traz de constante desatualização. E, portanto, muitas vezes não se vai à aula porque se pensa, vou para lá fazer o quê? Faço aquilo em 5 minutos em casa. E, portanto, também é importante estar, é importante dedicar o tempo, é importante se relacionar. E é importante, obviamente, ter as condições. Se, mais uma vez, voltarmos à condição do meio, se eu tiver uma escola acessível com um espaço. Aliás, foi das coisas, o Pedro provavelmente sentiu isso quando foi para os Estados Unidos. Eu senti isso em Londres, na Royal College, em que eu tinha um espaço desta dimensão só para mim. Portanto, eu chegava ali e aquilo era realmente a minha escola. Eu estava lá a semana inteira. Eles fechavam na escola ao fim de semana para nós nos irmos embora, porque senão nós não saíamos de lá. A nossa fechava ao domingo. Obrigava-nos a ir para fora. Os professores de pintura, no mestrado, a escola dava-nos um estúdio. O meu não era tão grande, mas a sala mais metade. Era mais metade e os professores que vêm ao trabalho iam todos os dias à faculdade, era só aulas, porque tinham lá o ateliê. Tinham uns ateliês incríveis, estávamos todos com estudos. É todo um meio muito diferenciado. E isto realmente não, ali fechavam ao domingo para nos pôr para fora, porque senão nós não saímos. Ninguém saía, sobretudo por dois motivos. Primeiro porque era caro, Londres era caro, e depois porque as pessoas tinham tendência para fazer ali as comunidades e quase que não aproveitavam o resto. Portanto, era uma estratégia. Mas isto para dizer o quê? Que, efetivamente, o espaço da aprendizagem é muito importante. E ter espaço para estar. Eu cá também falava, não é? Acho que foi contigo. Nós punhamos às vezes temos tantos alunos na sala que temos que pôr temos cavaletes na vertical e outros para estar sentado. Em cima das carteiras eles estão lá pendurados. Eu nem sequer vou lá em cima, porque se caio, quer dizer, é logo ali um problema. Mas eles estão ali para todos. Não há condições. Muitas vezes esta noção de que é mais e mais só é contraproducente. É uma falta de visão do próprio negócio tecnológico, porque na realidade nós não conseguimos coisas melhores. Isto é chouriço, passo a expressão, porque depois a dada altura nós também não temos, porque esse tempo do Alberto Carneiro, que é uma reflexão muito importante, de ir ao local, de mudar, de estar a ver o trabalho. A questão é que, em abono da verdade, estamos sempre a fazer shift e a acompanhar. É de um esgotamento imenso. Porque realmente o estudante, e nós também já fomos estudantes, também, nós estamos preocupados com as nossas coisas, legitimamente preocupados. E o professor vem e tem que sintonizar naquilo, e depois tem que sintonizar no seguinte, e depois eu lembro como é que foi a nossa escola de primeiro, pelo menos a minha, em que o professor estava sentado, tem uma palmatória, e dizia que aquele, enquanto estava mal, nós tínhamos que levantar para chegar lá e levar bolos. Estava errado. Isso mudou, os alunos ficam sentados, nós vamos lá, que é muito mais interessante, mas tem que haver este compromisso também da escola, ter espaço, ter condições. Quando não tem, pronto, vai acontecer isto. Às vezes eu levo lá para o jardim dos Lazares, que é uma melhor capacidade que tem, e há muitas aulas feitas no exterior, e dou lá a apresentação no exterior também, e acompanho também no exterior, e há mais condições. Portanto, há toda uma relação realmente do objetivo, se quisermos, a liberdade. Traz a liberdade de pensar, de refletir, de construir, de conhecer. Depois, o exercício tem que ser uma coisa integrada no estudante e ele tem que ir procurar.
para, de algum modo, também, né, se realizar e perceber. Agora, depois cada um também é uma individualidade, tem uma realidade económica diferente. Pronto, enfim, é aquilo que vamos trabalhando dentro da medida do possível. E fazer um bocadinho o shift de passagem do secundário, né, para o ensino superior, enquanto ser que vai à procura do conhecimento e aprende, ou procura aprender também. Sabe, eu sou muito contra Entre esta coisa receptor, do ensino conhecimento. superior também. É outra coisa que eu acho que não há ensino inferior e ensino superior. Porque parece. É mais um ensino secundário e preparatório. Mas a questão é, não há, o ensino, na minha perspectiva, não é uma coisa de inferiores ou superiores ou preparatório. Eu compreendo a designação, mas é uma coisa de uma vontade de crescer e de ser, né, mais respeitador. Já nem é uma questão de equilíbrio, né, de aprender, isso sim, mas com um equilíbrio de estar. E esta ideia de que, e depois, naturalmente, isto é uma organização do século XVIII que nós continuamos a ter, de que o conhecimento está orientado para a indústria e para a organização sistemática da sociedade. As escolas abrem às 8 horas, os pais têm que deixar os filhos que vão depois para as suas empresas trabalhar e os filhos têm que ficar nas escolas, são entregues nas escolas, ficam lá, as escolas têm que fazer o processo de educação e então têm que arranjar processos pedagógicos que vão crescendo de acordo e quase há um sistema que é o sistema de Waldorf, com certeza da minha filha. Então, a universidade está lá, pois, porque criam outras formas de se organizar e que têm a ver com esta ideia de que depois é que vem cognitivo, mais tarde, nós já estamos lá preparados para falar com. Mas nós temos esta noção de que este e depois chega ao ensino superior, e por isso é que nós cá somos todos doutores, tem doutores, nós doutores, engenheiros, é tudo, quer dizer, faz-se uma licenciatura e isto ainda tem implicações piores neste sentido social. É que depois as pessoas estão à espera que fazem o ensino superiores, porque vão ser superiores, vão ganhar mais, vão ter uma... depois não tem nada. Depois vão para a vida, não é? Da labuta e realmente sentem-se frustradas, naturalmente. Depois, claro, né, temos estes resultados eleitorais que temos, em que parece que nos vão vender uma noção de que isto vai se resolver tudo. Antigamente é que era bom, que é uma das estratégias, ou é o outro culpado, ou o passado é que é maravilhoso. Portanto, não se quer confrontar estas realidades, mas, enfim, isto são problemas que se transcendem. Eu já estou lá para o outro lado, daqui a nada estou a dizer aqui, bota PCP. Não estou a brincar, não tem nada que botar em nada. Bem, acho que cabe-me então fazer a última questão desta mesa. Para vocês, qual é o ponto mais relevante? Controle da técnica, material, conceito ou expressão? Controle da técnica, material, conceito ou expressão? É o depende. Outra vez, depende da referência e das características do projeto. Depende se é na arquitetura, se é nas artes, se é no meu estudo, se é o projeto do Mirador, se é o projeto do filme. Depende, acho que varia um pouco. Eu acho que todas devem ser todas consideradas, mas com não penso. Eu vou aproveitar o tempo da antena, já passou, porque eu vou mandar a apresentação aqui à Rita. É um anúncio, de aproveitar aqui o tempo da antena, público, porque eu estou a lançar um concurso internacional chamado Drawing and Photography International Contest. É a terceira edição, foi lançado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto, com as edições Scopio, que eu faço parte, com o professor Pedro Leão Neto, e eu fiz parte do júri do ano passado. Temos projetos de estudantes muito interessantes e este ano sou eu o coordenador do projeto. Eu já fui dar esta assistência, faço um convite formal, formar em equipas ou a nível individual. A ideia, depois mando a documentação toda que escrevi para a escola toda. A ideia basicamente é isto, chama-se Utopia 500 e é a representação da universidade hoje. Os projetos são sempre dípticos. Se tiver uma fotografia ou um espaço da vossa faculdade ou de outra faculdade, se quiserem,
e propõem uma imagem exatamente igual àquela que gostariam de ver naquele espaço. Portanto, é Drawing and Photography International Contest, porque este ano tive a selecionar trabalhos para premiar e havia colagem, havia fotomontagem, havia colagem digital, havia desenho sobre fotografia, havia manipulação digital. Portanto, fica aqui com um convite, que estão a ver, gostaria de contar convosco. Eu vou dar em campanha eleitoral em mais algumas faculdades, vai ser das Belas Artes a seguir, na Lusófona também com os arquitetos, e eu acho que seria muito interessante este alargamento e esta relação deste projeto com diferentes universidades. Eu acho que as universidades decidiram dialogar mais também, não apenas pelos projetos de investigação. Certo. Obrigada. Bom, em relação a essa questão de matéria, de processo, a meu da verdade, eles estão todos juntos, não é? Não há uma coisa, a cada medida, cada coisa vai ter uma relação. Obviamente não se consegue trabalhar técnicas, materiais sem conceitos, consegue-se obviamente fazer isso enquanto exercícios, e os exercícios podem ter por objetivo dar uma direção para as questões do conhecimento técnico, mas é um todo, porque na realidade, quando nós estamos a trabalhar sobre papel vegetal, para pegar nos elementos básicos do desenho, ou sobre papel de algodão, ou sobre papel de mata-borrão, ou sobre tecido, mesmo que estejamos a utilizar o mesmo material riscador, sejam lápis ou grafites, eles vão ter comportamentos, vão se mudar e, portanto, no fundo, depois vai ser aquilo que dá a unidade, que é o indivíduo, mais uma vez, através dos conceitos e da sua individualidade, a questão da identidade, como sendo um processo de construção sempre desse conhecimento. Portanto, numa aula é sempre terem atenção, penso eu, estas dimensões de explorar. Eu gosto sempre de ter os exercícios num patamar da altura em que eles podem, vale tudo, podem fazer o que quiserem. Depois de fazer o exercício, há sempre um momento, seja com figura, seja sem figura, seja com objetos, seja com escalas, seja com processos, cada um faz, e geralmente é aí que se revela mais do que de outra forma qualquer. Mas de resto, acho que não diria que há alguma coisa, a cada medida as coisas vão aparecendo e temos surpresas, que há pessoas que efetivamente se dão muito bem, por exemplo, a traduzir objetivamente o fim da figura, e depois quando têm que falar sobre a música, que é um dos exercícios também que eu faço, é pôr música e dizer, pronto, agora vamos desenhar. Vamos desenhar o quê? Qualquer coisa, estamos aqui a ouvir isto como um momento. E as pessoas não têm que estar a traduzir, têm que fechar os olhos, têm que pensar de outra maneira, têm que sair dessa zona de conforto da ideia do desenho e fazer. Claro que isto depois tem a ver também com... porque eu acho que os exercícios, na verdade, podem ser sempre os mesmos ao longo da vida. Porque nós vamos sempre acrescentando camadas, nós próprios vamos reinterpretando as condições que se nos aparecem. Todos nós já fizemos retratos quando andávamos no liceu, quando andávamos na primária, fazer quê e tal, não sei o quê, e quais são os melhores. Depois pusemos todos juntos, se calhar os melhores foram mais para trás e não são nada daqueles que a gente sabia fazer muito bem, ficou aqui no pastel, não sei o quê e tal. Mas, enfim, não há um processo. Bom, penso que estamos a finalizar, também a hora já está bastante adiantada. Penso eu, acho que falo por todos que estamos aqui e espero que também falo por vocês, que foi super profícuo esta conversa, que surgiram aqui muitos esboços que eu acho que podem ser, criar traços que possam vislumbrar outros caminhos, não só na área do desenho, como na área do design e nas vossas vidas. Eu acho que sim, criamos aqui muitas sinergias interessantes. Obrigadíssima mais uma vez por todo o input que deram. Obrigada também por essa call. Acho que também vai ser interessante chamar a atenção. Sim. Manda também para os nossos. E sem dúvida que esta criação de sinergias entre os vários modos de pensar, os vários departamentos, os vários
universidades, acho que sem dúvida daqui criam-se projetos e com desenhos cada vez melhores. Sim? Obrigadíssima a todos, obrigada audiência, espero que tenham apreciado tanto tempo. Obrigada.